Alô, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso Centro Universitário INTA-UNINTA. Meu nome é Evandro Cunha e nós estamos fazendo o nosso percurso nos livros sagrados do Antigo Testamento. E nesta ocasião, nós iremos estudar um pouco os livros proféticos, e de forma especial os profetas maiores, cuja categoria, ou categorização, nós já mencionamos a razão, né, que tem a ver com volume literário e não com importância espiritual. E hoje nós iremos falar sobre o último livro dessa subdivisão, que é o livro de Daniel, ok? Então, vamos começar com o nome. A palavra Daniel pode ter vários significados, né? Pode significar meu juiz, Deus é meu juiz, Deus é o meu julgamento, será meu julgamento, e coisas dessa natureza. Tem sempre a ver com julgamento, né? Tem sempre a ver com julgamento e tem a ver também com Deus, ou seja, a intervenção de Deus na história para fazer justiça. Essa é a ideia, né? A ideia do livro de Daniel, do nome do seu protagonista, que representa aquele personagem pelo qual Deus fará conhecida a sua vontade e, por consequência, também fará justiça ao seu povo, né? E isso está marcado muito na literatura apocalíptica, né? Bem, já que nós mencionamos aqui a questão da apocalíptica, né, é bom lembrar que o livro de Daniel, embora esteja no Antigo Testamento, ele também é chamado de literatura apocalíptica, né? E o que é uma literatura apocalíptica? Uma literatura apocalíptica, pessoal, é aquela literatura que nasce, né, primeiramente dentro de um contexto de opressão e que o autor deste livro ele projeta, né, ideias, imagens, geralmente com imagens, às vezes que lembra muito a mitologia, né, misturando coisas da mitologia com coisas das realidades históricas, e a finalidade dessas narrativas é mostrar que, no final das contas, o bem vai vencer o mal, né? Então, você vai perceber, por exemplo, no Apocalipse, né, que Jesus Cristo é descrito como um cordeiro e Satanás como um dragão, né? Quer dizer, se você colocar um dragão e um cordeiro em um ringue, né, para que eles possam lutar, todo mundo faria a sua aposta no dragão, né? Mas é justamente o inverso. O Apocalipse mostra que, embora aparentemente pareça que o mal vai prevalecer, no final das contas é Deus que vai triunfar. Isso aí também está presente na literatura, na escatologia paulina, né? Bem, então a literatura apocalíptica ela nasce nesse ambiente. Sempre quando Israel estava sob opressão, nascia essa ideia, né, de que viria um libertador, viria um Messias, um restaurador e etc., né? Então, no meio dessa literatura, que são muitas, né, apócrifa e canônica, a igreja, no caso do Antigo Testamento, os judeus, tiveram cuidado de poder separar aquilo que era real, que era histórico, né, comprovadamente pela comunidade, e daquilo que era mera fantasia ou criação literária dos seus autores, né? Então, o livro de Daniel tem isso, né, essa característica apocalíptica, assim como Ezequiel também tem muita dessa característica. Zacarias também apresenta características dessa natureza, um pouquinho do livro de Joel, né, no que diz respeito às profecias. Então, aí você fica sabendo, né, primeiro a questão do nome de Daniel, né, que tem a ver com julgamento, né, a questão desculpe, a questão que nós acabamos de falar agora, agora deu um branco, né? A questão da estrutura, né? Da estrutura literária do livro, do gênero literário, agora voltou, né? Do gênero literário, né?
que esse gênero literário é o gênero apocalíptico, né? Lógico que dentro do gênero literário, ali você vai encontrar também subgêneros. No caso ali, vai entrar... Como é que essa literatura vai ser produzida? Ela vai ser produzida em forma de prosa, mas também, né, com nuances ali de poesia, né? Você vai encontrar isso também. No caso de Daniel, você vai encontrar em uma seção apócrifa, né? Que é o capítulo 3, e daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Tá certo? Então, Daniel se encaixa na literatura apócrifa, apocalíptica, e o seu nome está relacionado com o julgamento, ok? Então, avançando um pouquinho mais, né? Quanto à autoria, né? Pronto, a tradução hebraica atribui a Daniel, né? E durante muitos anos não houve nenhuma contestação. O próprio Jesus menciona o livro de Daniel, né? No livro de Mateus, e logicamente que os judeus não havia nenhum problema em termos de canonicidade nem autoria do livro de Daniel. Então, todo esse questionamento ele vai nascendo aos poucos, né? Quando o cristianismo vai penetrando o mundo gentílico, né? Greco-romano, e ali, como havia questionamentos filosóficos, né? E eles começam a fazer questionamento, né? Mas, quando a igreja ganha a hegemonia, ali volta-se a acreditar que o livro é de Daniel, e só depois da Renascença, o humanismo que nasce ali na Europa, né? Principalmente na Itália, e juntamente com o iluminismo, né? Nasce ali uma crítica ferrenha à literatura antiga. Embora no Renascimento tenha buscado esse retorno ao antigo, mas no iluminismo vem uma análise, eu não diria criteriosa, mas uma análise muito rigorosa em relação aos escritos antigos, né? Então, qual era a ideia deles? Era fazer um revisionismo para que a modernidade, né, que estava nascendo ali, o mundo contemporâneo, melhor dito, pudesse ter a certeza dos relatos históricos, né? Então, Heródoto, as fontes antigas, José, todo mundo entra no pacote do revisionismo, né? Não foi só a Bíblia que entrou. Mas, nesse caso, a Bíblia entra e também o livro de Daniel, logicamente, começa a fazer os questionamentos, né? Mas em que se baseiam esses questionamentos? O questionamento se baseia no fato de que o livro de Daniel está escrito em 2 idiomas, né? Pelo menos o texto antigo canônico, que é a parte em hebraico e uma parte em aramaico, né? E aí você fica perguntando os porquês disso aí. Existem teses tentando explicar a razão, né? Mas até hoje não temos assim uma justificativa 100% segura, né? Mas, logicamente, que Daniel tinha os seus objetivos ao escrever dessa forma, né? Então, outra coisa foi a forma de se escrever, né? Então, muitos estudiosos de literatura comparada começaram a achar que era muito provável que aquela forma de contar a história se encaixasse mais no período helenístico, né? Ou seja, ali já perto do nascimento de Cristo, né? Uns 200, 300 anos aproximadamente, né? Então, existem essas teorias, quando você estiver lendo alguma introdução, você vai perceber isso aí, ou qualquer outro livro, né, que faça menção do livro de Daniel vai questionar isso aí, mas, no geral, e eu particularmente acredito que Daniel tenha escrito este livro, né? Um outro detalhe assim, importante, né, acerca do livro de Daniel é que é um dos livros mais bem estruturados historicamente da Bíblia, entendeu? Dificilmente você vai encontrar um livro com essa envergadura de organização histórica, entendeu? E é um livro que tem logicamente tem outros também, né? O livro de Gênesis mantém ali uma sequência, né?
que facilita muito a nossa compreensão, mas o livro de Daniel, por ser um livro profético, né, ele traça de tal modo que a confiança na palavra de Deus registrada ali é enorme, né? É enorme. Então, isso por isso que, na minha opinião, é um dos livros mais importantes, juntamente com o livro de Gênesis, né? Gênesis porque é o livro fundante, né? E o livro de Daniel é porque é um livro histórico que prova como que Deus se revela na história e que Daniel tinha escrito sobre isso, né? E isso incomodou tantos historiadores que muitos historiadores disseram, ele não pode ter falado isso antes dos fatos acontecerem. Não, isso aí foi alguém que escreveu depois que os fatos ocorreram acerca de Babilônia, da Medopérsia, da Grécia, de Roma e etc. Né? Então, para vocês terem uma ideia do impacto, né, que esse livro tem no mundo acadêmico. Né? Um outro fato também que merece destaque nessa brevíssima, né, introdução é que o livro de Daniel ele é mencionado, né, por Jesus Cristo como tendo uma conexão histórica, profética, com os dias de Jesus e com os dias finais, né, com a história final. Né? Isso é muito importante, né, quando Jesus fala da abominação assoladora da qual falou o profeta Daniel. Né? E geralmente os historiadores têm associado essa abominação assoladora, né, com Antíoco Epifânio, quando ofereceu sacrifício até de porcos, né, dentro do santuário, né, e etc. Né? Então, isso abre um leque para o estudo profético tremendamente, porque muitos dados históricos, muitas evidências históricas, principalmente extraídas dos livros de Macabeus, dá a entender que havia uma relação muito forte com o Antíoco Epifânio. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente analisa os textos da Bíblia, a gente percebe que Antíoco Epifânio, embora se assemelhe com muito daquilo que é descrito, mas a narrativa bíblica vai além daquilo ali. Né? Vai além. É mais ou menos como Ezequiel fala do rei de Tiro. Né? Então, a gente percebe quando se descreve ali, com os dados históricos que nós temos, que, logicamente, muita coisa se encaixa ali com o rei histórico, literalmente falando de Tiro. Mas outras, não. Por isso que os teólogos entenderam, né, os sábios judeus entenderam que estava se falando de Satanás e não apenas de um rei histórico. No caso de Antíoco Epifânio, volto a repetir, muitos dados se encaixam, né, muitos dados extraídos dos livros de Macabeus, mas muitos dados do próprio livro de Daniel extrapola isso aí. Então, como entender? Aí, quando você vai no Novo Testamento, você vê o próprio Jesus também fazendo a conexão, né? Ouviste o que foi dito tal, pelo profeta Daniel, aquele que lê e entenda. Ou seja, Jesus conecta a abominação assoladora, né? Não apenas com aquilo que aconteceu na época de Daniel, na época, aliás, de Antíoco Epifânio, mas com aquilo que haveria de acontecer com a destruição do templo. Né? E não apenas isso, né? Mas com a introdução de doutrinas errôneas que haveria de contaminar o santuário. Né? Mas isso aí não é objetivo nosso fazer estudo profundo do livro de Daniel, porque é um livro vasto, né? Um livro vasto, existe, pelo menos no seminário onde eu estudei, havia uma disciplina só falando do santuário e outra só falando, aliás, era Daniel e santuário, melhor dito, né? Eram as duas matérias, mas existem seminários de faculdade de teologia. Eu estou usando o termo seminário, pessoal, porque eu estou velho, viu? Porque hoje em dia ninguém usa mais esse termo, né? Tudo faculdade, né? Mas a faculdade de teologia, na minha época, era uma só matéria, santuário e Daniel, né? Mas outras faculdades faziam Daniel e o santuário separados para que pudesse se aprofundar melhor, né, na disciplina. E aqui a gente está fazendo só uma brevíssima, né, introdução para que você saiba algumas ideias gerais que são importantes quando estiver estudando o livro de Daniel. Tá certo? Então, esse é um detalhe interessante, né, como é um dos poucos livros que Jesus menciona, né, um dos poucos personagens, e isso já é para nos deixar assim feliz e curioso saber que Jesus encarava esse livro como um livro inspirado. Né? Um outro detalhe
assim, importante do livro de Daniel é que você tem que ter um cuidado muito grande quando estiver lendo, né, para você diferenciar aquilo que é profecia e aquilo que é história, né? Embora a profecia também seja história, né? Mas isso é importante para que você compreenda melhor o escopo do livro de Daniel. Um outro detalhe, pessoal, que eu quero colocar aqui para vocês, né? Que deixa eu partilhar aqui, que é o fato da posição do livro de Daniel, na Bíblia hebraica. Se você der uma olhadinha aqui é uma Bíblia hebraica em PDF, né? Aqui é uma Bíblia hebraica em PDF. Olha onde está o livro de Daniel. Ele se encontra depois de Esté, antes de Esdras, na seção chamada Ketuvim. Ketuvim, ou seja, nos escritos. Mas por que Daniel foi tirado dos Neviim, que são os profetas? Por quê? Isso aqui é interessante. O próprio Jesus chamou Daniel de profeta. Pessoal, isso aqui é muito interessante porque isso mostra que a organização da Bíblia hebraica, como nós temos hoje, né, ela é fruto de uma ideologia, né? E essa ideologia era uma forma de combater a religião cristã. Então, a forma como os livros estão organizados hoje, possivelmente foi depois do Concílio de Jâmia, embora haja uma certa polêmica em torno da existência ou não desse concílio, que é o concílio de líderes hebraicos, né? E judeus, no caso, né? E ali foi determinado, de forma definitiva, os livros que deveriam ser canonizados ou não, que já estavam, né, logicamente, mas que a organização. Por quê essa organização? Isso aqui é interessante. Isso é uma pergunta que se faz, eu vou colocar aqui para vocês verem. Isso aqui é um site, deixa eu ver aqui. Eu não acredito que eu fechei o site. Eu acho que eu fechei o site. Mas eu vou falando aqui enquanto eu tento abri-lo, viu? Pronto, aqui. Uma eu já encontrei. É incrível, né? Ok, pronto. Aqui a pergunta que fizeram a um líder judeu, né? Por que é que o livro de Daniel não está entre os profetas, né? Por que não está entre os profetas, né? E eu aqui agora estou com dificuldade. Ah, sim, pronto, está aqui. Não sei o que foi que houve aqui. Eu fechei sem querer. Pronto, pessoal, o que é? Por que o livro de Daniel não faz parte dos profetas? Essa aqui é a pergunta que fizeram aqui a Rabad, né? .org, que é um site de judaísmo ortodoxo, né? Se não estou equivocado. E é interessante que eles mencionam aqui, é um argumento tão frágil, né? Eles questionam até mesmo se Daniel era um profeta, né? Se realmente era um profeta, e começam a fazer um questionamento. O outro artigo, né, que eu fechei aqui sem querer, mostra por que é que os textos de Daniel e outras porções messiânicas praticamente não são lidos mais na sinagoga, né? O livro de Daniel não é um livro muito lido em sinagogas, né? Então, por quê? A minha teoria para isso, né, e tem alguns teólogos também que pensam de forma semelhante, né, querendo me imitar, logicamente, né? Brincadeira, pessoal. Mas é que o livro de Daniel, ele, por ser um livro profético, principalmente o capítulo 9, quem estudasse aquele capítulo 9, é muito difícil não fazer alguma conexão com o nascimento de Jesus. É muito difícil mesmo. Se não for um estudioso normal, assim, honesto, ele pode não aceitar Jesus como
como Salvador, ele pode dizer o que quiser sobre Jesus, mas a leitura honesta daquele capítulo 9 de Daniel, é muito difícil você não chegar ali no primeiro século. É muito difícil. Principalmente um judeu que conhece bem os livros que foram produzidos pela sua comunidade. Então, devido a isso, eles deslocaram o livro de Daniel, tiraram dos Neviim, né, que já havia aquela classificação geral, né, a lei e os profetas, né, para falar aí da revelação geral, ou a lei, Moisés, os profetas e os salmos, né, os salmos aí usados como uma espécie de metonímia para se referir a todos os livros poéticos sapienciais, né? Mas, no caso do livro de Daniel, ele é deslocado, pessoal, com a intenção de reduzir o impacto de Daniel na comunidade hebraica, né? Porque tirá-lo seria um absurdo, né? Se tirá-lo seria um absurdo. Então, eles fizeram isso. Ou seja, como eu li um artigo que dizia assim, até Saul foi encontrado entre os profetas, né? E Daniel não, né? E um dos maiores profetas da Bíblia, né? Então, isso aqui é um fato muito interessante do livro de Daniel, relacionado com a cultura hebraica, né? E como isso é importante para a nossa vivência, né? Deixa eu só colocar aqui, só para você. Deixa eu colocar aqui. Olha aqui. Livro de Daniel, ok? Perto de Esdras e perto de Esther. Ok? Então, vamos mais adiante. Uma outra coisa aqui interessante ainda, que diz respeito à forma como esse livro é lido, né? A forma como esse livro... Espera aí, pessoal, deixa eu tentar aqui. Não vai assim. Ok. A forma como esse livro é lido, né? Ou seja, como ele é interpretado, aquilo que a gente chama de escolas, né? Escolas é uma tendência de pensamento, não é uma escola literal, né? Logicamente que eu espero que vocês já estejam familiarizados com esses termos, né? Lembrando que uma formação teológica requer que você vá introduzindo no seu vocabulário uma terminologia, né, concernente àquela área que você está estudando, né? Que no caso aqui estamos estudando teologia, então alguns termos da filosofia, da história e da própria teologia devem ser inseridos no vocabulário do aluno, tá ok? Então, escola aqui não é uma escola literal, logicamente, né? Devo até colocar aqui, né? Não é uma escola literal, né? Mas escola aqui é o sentido de tendência, né? Tendências. Ou também, como a gente chama hoje, de viés, né? Ok? Aquele um certo viés interpretativo da literatura apocalíptica. Então, nós temos aqui três grandes, não é que só existe esse, né? Existe também aqui um outro que eu esqueci de colocar aqui, que, deixa eu ver aqui uma cor, que alguns colocam também como sendo importante, que é idealismo. Idealismo ou espiritualismo. Espiritualismo aqui não tem a ver com aquelas ideias espiritualistas, não, viu, pessoal? Então, vamos lá. Então, essa tendência preterista, ela tem como objetivo fazer com que o leitor interprete essas profecias como sendo coisas realizadas no passado e cumpridas no passado, né? Então, preterismo aqui tem a ver com
com o passado, logicamente, né? Os fatos ocorreram no passado e se cumpriram no passado. O futurista, o próprio nome já está dizendo, né? Ou seja, teria aquele cumprimento escatológico, de preferência, né? Próximo da volta de Cristo. E o historicismo, né? O historicismo junta passado mais presente mais futuro. Geralmente isso aqui é a forma como as principais igrejas tradicionais, né? Elas interpretam essas profecias de Daniel e de outros textos, né? Apocalipse do Antigo Testamento. Dentro dessa categoria aqui futurista, pessoal, você tem o de dispensacionalismo, né? Eu espero também dispensacionalismo. Eu espero fazer um mini curso sobre isso aqui, né? Dispensacionalismo. Ok? Que é, em linhas gerais, dispensacionalismo, o que é que eles acreditam? Eles acreditam que Israel deixa eu ver aqui, viu? Deixa eu apagar isso aqui. Eles acreditam que Israel, deixa eu ver aqui. Israel é diferente de igreja. Israel não é igreja. A maior parte das igrejas por aí, das igrejas históricas, aqui do historicismo, por exemplo, né, eles acreditam que Israel, né, foi a igreja do Antigo Testamento e que a comunidade do Novo Testamento é o Israel espiritual, né? Esse aqui é o Israel político espiritual, tá ok? E esse outro aqui é o Israel essencialmente espiritual. Ok? Então, ainda sobre dispensacionalismo, né? Ainda sobre dispensacionalismo. O dispensacionalismo também acredita, por ele fazer essa distinção entre Israel e a igreja, que muitas profecias do Antigo Testamento vão se cumprir ainda com Israel literal, né? Então, muitos acreditam na reconstrução do templo, que o anticristo vai para ali, e etc, etc. No passado, faziam interpretações de Gog e Magog, representando a antiga União Soviética comunista, juntamente com a China, tentando invadir Israel, teria a Guerra do Armagedon, que seria na planície lá mesmo, né, perto do vale de... Aliás, perto de Megiddo, né, ali perto de Haifa, né, aproximadamente, e perto também do Monte Carmelo, naquela região do norte de Israel, né? Então, eles acreditam, eles têm essas ideias, né, literais quanto ao futuro, né? Quanto ao futuro. Ok? Não é muito objetivo da classe entrar em detalhes isso aqui, né? A questão vai longe. Ok? Então, o historicista, ele crê no passado, no presente, no futuro, ou seja, que a profecia foi dada no passado, pode ser que algumas profecias tenham se cessado no passado, mas outras tenham vindo até o nosso presente, e outras podem alcançar até mesmo o nosso futuro. E, nessa visão historicista, Israel e a igreja são as mesmas coisas, essencialmente falando, né? Não ontologicamente, mas na sua essência, né? E aí você precisa saber um pouquinho de ontologia, né? A filosofia. Ok? E o idealismo? Idealismo, eu coloquei também aqui, que tem várias definições aqui, não é o idealismo da filosofia, né? Que é aquela interpretação, pessoal, aquela interpretação espiritualizante, né? Por exemplo, que as pessoas não estão preocupadas se aquelas duas bestas, né, lá de Apocalipse, quem são, né?
historicamente falando. Não, elas estão preocupadas de extrair lições espirituais daquelas imagens, né? Então, a ideia aqui é extrair lições, né? Lições espirituais. Não estão preocupados demais com interpretações, né? Interpretações proféticas, mas lições. Né? É uma coisa muito subjetiva, né? Não estão preocupados aqui com interpretações, quem é realmente a besta do Apocalipse, não. A preocupação aqui é, será que aquele espírito da besta do Apocalipse não está na nossa igreja? Será que não está na nossa vida? Essas aplicações subjetivas, né? Que se faz também com o livro de Daniel. Ok? Isso aqui é uma visão geral, logicamente. Né? Um outro fato também importante, né, nessa introdução do livro de Daniel são os acréscimos. No livro de Daniel, você vai encontrar na versão grega, da Septuaginta, alguns acréscimos. Né? Alguns acréscimos. Que, por sinal, pessoal, eu tenho aqui a Bíblia Católica, né? A Bíblia de Jerusalém. A Bíblia de Jerusalém. Nessa Bíblia de Jerusalém, tem, inclusive aqui é de um amigo meu, né? Que eu tinha, mas perdi minha Bíblia de Jerusalém e pedi emprestado para poder reler aqui os apócrifos. E aqui tem essas seções acrescentadas em grego, né, que geralmente essas seções são em grego, que você pode encontrar na Septuaginta. Se você lê o texto em si, não são textos que vão ferir os princípios da Bíblia, etc. Simplesmente não estavam lá no texto original. Entendeu? Essa é a argumentação maior. Essa é a argumentação maior. Então, quais são esses enxertos? O Cântico dos Três Mancebos, dos Três Jovens. Esta produção foi... Eu não vou ler isso aqui, né? O que é isso aqui? É lá no capítulo 3 de Daniel que a Bíblia registra aqui, esse enxerto aqui em grego, uma oração feita pelos três jovens enquanto eles estavam lá, que, por sinal, muito bonita, muito tocante. Né? Então, vocês podem... procure uma Bíblia católica, né? E veja isso aí, né? Se você for católico, você deve ter essa Bíblia em casa, você pode verificar isso aí. A história de Susana, que também é um acréscimo ao livro de Daniel, que era uma mulher piedosa que armaram, né, uma trama contra ela, né? E é muito interessante que é uma história bonita, entendeu? É uma história bonita, como o justo, como Deus vindica os justos, né? E no final, a história de Bel e o dragão, que é uma história de um ídolo, né? Do Bel, né, que os sacerdotes levavam comida, os adoradores, né, levavam comida e tal, e os sacerdotes tinham um mecanismo de pegar essas comidas, e os adoradores pensavam que era Bel realmente, que era Deus, os deuses dele que estavam comendo aquelas comidas. Né? Então, é um negócio bem, bem interessante, né? Veja, não, na minha opinião, o conteúdo desse material não tem nenhum problema assim de dizer, não, isso aqui é apócrifo porque é antibíblico, não. Não é, a questão maior não é essa. A questão central aqui é o fato de que esses textos não estavam lá. Né? Não estavam lá, simplesmente isso. Né? Tá ok? Mas é interessante vocês lerem, já que a gente está falando do livro de Daniel. Tá ok? Então, pessoal, é basicamente isso. Né? O esboço você encontra aí em qualquer Bíblia hebraica, né? Ou qualquer Bíblia hebraica, né? Qualquer Bíblia de estudo, e também na internet, né? Você vai encontrar muito material, né? E aí você tem uma noção que é sempre bom quando for ler um livro da Bíblia, primeiramente você dá uma olhada no esboço, que isso ajuda muito a memorização do texto, né? Pelo menos a gente tem uma ideia melhor de onde se encontra aquele conteúdo. Tá ok? Então, pessoal, um forte abraço. Eu espero que essas informações gerais mesmo, né? Porque o livro Daniel, pessoal,
É livro aí tem teses e mais teses dessa grossura aqui sobre o livro de Daniel. Não é sobre livro, não, sobre porções do livro, né? Então, é um livro riquíssimo, né? É impossível a gente falar aqui de tudo, principalmente na introdução. Tá ok? Mas eu espero que essas informações lhe situem, né, que quando você estiver lendo o livro de Daniel e for procurar outra literatura, você está sabendo mais ou menos de que tipo de pesquisa você vai fazer e de que tipo de informação você vai ter diante de você, para que você possa melhor avaliar esses conteúdos. Tá certo? Então, um forte abraço, que Deus abençoe os estudos de vocês e nos veremos na próxima oportunidade.